Olá! O programa Momento Brasil de hoje fala sobre o tema da Assembleia dos Bispos da CNBB, que acontece em Aparecida no início do mês de maio. As paróquias precisam de uma conversão pastoral. Este é o pedido do documento de Aparecida na última Assembleia. Mas este tema deve nortear também os assuntos deste ano. É a questão da paróquia como instituição evangelizadora e que necessita de uma conversão pastoral para que ela possa de fato exercer a sua missão de evangelização, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil decidiu tratar esse tema em duas assembleias, como tema central da outra assembleia de 2013 e 2014. Qual foi o motivo de fazer isso em duas assembleias? Para que, a partir do trabalho feito na primeira assembleia, toda a igreja do Brasil fosse envolvida na preparação do documento final. E, de fato, isso aconteceu. Creio que quase todas as dioceses regionais da CNBB e inúmeras comunidades paroquiais estudaram o documento 104 foi talvez até mais do que um documento de estudo. Foi um documento que possibilitou a reflexão sobre a realidade da paróquia e das paróquias. Então essa foi a razão. E creio que foi um grande sucesso, porque de fato a igreja toda se envolveu. Nós recebemos inúmeras contribuições para o texto de estudo, em vista do texto definitivo, mas mais do que isso, chegou ao nosso conhecimento e nós mesmos, membros da comissão, participamos como assessores em muitas dioceses, arquidioceses, regionais, paróquias e até comunidades. E sabemos também que conselhos paroquiais, isso que era talvez o mais importante, chegar na base, que conselhos paroquiais estudassem o documento. Padres, bispos, então nós chegamos agora a esse segundo momento em que o tema volta como tema central da Assembleia para que nós aprovemos o documento final. Então, Sérgio, você poderia explicar para nós o que é esse tema? Porque tem sempre alguém que não ouviu falar, que não está por dentro do assunto. É bom a gente comentar um pouco do porquê esse tema escolhido e o que ele significa. Então, o tema é a paróquia. A paróquia é uma instituição eclesial da qual todos nós participamos. Todos nós nascemos numa paróquia, vivemos numa paróquia, as nossas pastorais, movimentos, comunidades fazem parte de uma paróquia, né? Então, a paróquia como igreja, como uma instituição de igreja, tem uma função que é evangelizar, que é anunciar o evangelho, uma dimensão missionária. Nós percebemos que muitas paróquias estão só na manutenção daquilo que tem, uma pastoral de manutenção. É preciso que a paróquia se transforme numa instituição missionária, evangelizadora. O documento de Aparecida fala que a paróquia precisa de uma conversão pastoral. A conferência diz, bom, esta conversão pastoral ela se dará na medida que a paróquia for uma comunidade de comunidades, né? Essa é a nossa visão, que a opção pela comunidade, pelas comunidades. A ideia de comunidade é uma ideia teológica, porque reconhece que a realidade da igreja vem da Santíssima Trindade, a igreja é um mistério de comunhão, então só vivendo em comunidade, comunhão e participação, que nós tornamos concreta a presença da igreja, né? Então, é por aí que passa a renovação. Na renovação das comunidades, na dinamização das comunidades, na formação de comunidades, na implantação de novas comunidades e na comunhão dessas comunidades, né? Elas, então, formarão a nova paróquia, que é a paróquia antiga, mas renovada. Então, Sérgio, quando se usa esse termo comunidades, as pessoas às vezes ligam até as comunidades eclesiais de base, as SEBs. Passa por aí também, ou é uma parte, ou não, é muito mais do que isso? Pois é, o termo comunidade está até um pouco desgastado. É como certos conceitos, amor, amizade, que você coloca tudo dentro, a comunidade da Rocinha, a comunidade das nações, né? Mas a ideia é a questão de comunhão. Para nós, católicos, cristãos, é muito claro que é comunidade, né? Então, nesse sentido, a comunidade eclesial de base continua sendo um modelo de comunidade. A comunidade eclesial de base ela tem algumas características que são de todas as comunidades, de uma comunidade cristã. Comunidade, né? Um número de pessoas que possam ter relações interpessoais. A multidão não pode ser comunidade eclesial de base, né? Mas a comunidade eclesial de base, ela se reúne ao redor da palavra de Deus. Então,
Então, a centralidade da palavra. A comunidade é o lugar onde a palavra é anunciada, onde a palavra é escutada. Depois a comunidade, a partir da palavra, ela faz o discernimento da sua ação no mundo, da ação transformadora, ação que vai ao mundo para anunciar o Evangelho. A comunidade também celebra, e a celebração maior e fundamental é a celebração da Eucaristia. E ela é eclesial na medida em que ela está em comunhão com as outras comunidades. A seguir, como os leigos podem ajudar para que as paróquias se renovem.